Wala Wala! O ano nem começou e já temos a nossa primeira polêmica. Em que década estamos? Roda a vinheta. Eu estou gravando esse vídeo dia 1º de janeiro e eu disse que o ano nem começou, eu estava falando literalmente, porque no calendário que eu sigo, o ano ainda não começou, ele vai começar daqui 2 dias. O calendário chama Decatrium e ele é um calendário muito mais decente, mais coerente. Se você tem curiosidade, não sabe o que é o Decatrium, vou deixar o link aqui embaixo. Mas enfim, vamos lá. Polêmica, né? A gente começou já o ano aqui no calendário gregoriano, já começou o ano. E a gente, para entender essa questão, a primeira coisa a gente tem que entender a origem da palavra. Década vem do grego, decas, 10. E a gente tem uma declinação, no grego é uma língua declinada, então decados significa de 10, é genitivo, então da qualidade de 10, então, ou seja, um grupo de 10. A gente pode usar a palavra década para atribuir coisas que têm 10, né? Não necessariamente anos, não tem nada a ver, em princípio a palavra não tem nada com tempo. Eu poderia tranquilamente falar para vocês, está chovendo sobre mim uma década de pinguins. Acho que deu uns 8 aqui, ainda está faltando 2. Enfim, vocês entenderam, certo? Choveu sobre mim 10 pinguins, uma década de pinguins. Está totalmente correto, mas a gente não usa dessa maneira. Bom, tem uma palavra em português para dizer exatamente o período de 10 anos, e é decênio. Mas também não é um uso corrente, a gente normalmente fala biênio, né? A bienal, né? O que acontece a cada 2 anos. Mas tudo bem, a língua é viva. A graça do português e de todas as línguas é que é uma língua viva, então ela evolui. Então hoje a gente falar de década já está meio que subentendido um período de 10 anos. Então, mas não necessariamente um período específico. Qualquer passagem de 10 anos é uma década. Eu poderia falar para vocês, passou uma década desde que eu nasci. Acho que passou um pouco mais, mas a frase estaria perfeita. Ninguém iria questionar isso. Pois bem, então esse é o sentido, né, a etimologia da palavra. A gente tem também um análogo que a gente costuma trabalhar, que é o século. E o século ele vem de uma outra origem, uma origem latina, que é saeculum. E saeculum nada mais é do que período, idade, tempo. O século, então a palavra século, ela quer dizer tempo, uma passagem, normalmente uma passagem longa. Mas não necessariamente 100 anos, é só um tempo, uma geração. Então eu poderia falar assim, esse é o homem do seu século, esse é o homem do seu tempo, do seu período. Estamos no século do átomo, no período atômico, da descoberta atômica. Tudo isso seria perfeito. Mas, novamente, a língua é viva e a palavra século acabou no uso, né, mais corrente, significando uma passagem específica, de 100 anos. Mas qualquer passagem de 100 anos. Então eu poderia também falar para vocês, passou-se um século desde que eu nasci. Acho que um pouco menos, mas seria válido da mesma maneira. Só que a brincadeira começa quando a gente fala de o século, esse século específico. Não estou falando de um século, o século específico, que é esse período de 100 anos, mas não qualquer período de 100 anos. Um período que a gente costuma usar para datar, né, a história humana, enfim, o nosso calendário, todo baseado. Então, quando a gente fala o século I, a gente está falando do ano 1 ao ano 100. É claro que isso já gera uma confusão, porque não é intuitivo a gente falar dessa maneira, mas isso acontece porque não temos o zero. Do jeito que foi estabelecido no nosso calendário, não tem o ano 0, tem o ano 1. E depois vem o ano menos 1, se você for para trás, ele é o ano 1, 2, aí você vai reduzindo, vai para o menos 1, não tem o ano 0. Então, para fazer algum sentido, os primeiros 100 anos classificados tem que ser o século 1. Então é do ano 1 ao ano 100. O século 2 vai ser do 101 ao 200. E aí eu posso falar do século 20, vai ser de 1901 a 2000. Até aí acho que ninguém tem dúvida, é o uso corrente padrão que a gente faz de século. Eu poderia usar o mesmo princípio para década. Poderia falar, bom, se o século 1 é de 1 a 100, a década 1 é de 1 a 10. A década 2, de 11 a 20. Faz todo sentido, é uma lógica totalmente coerente. Então eu poderia falar que a década 202 vai de 2011 a 2020.
E a década 2003 vai de 2021 a 2030. Então, se você usa dessa maneira, se você defende o uso dessa maneira, ok, o argumento é perfeito. Você está usando a mesma regra, o mesmo conceito de século para década. Só que eu não vejo ninguém usar década assim. Eu não vejo ninguém falando, nós estamos na década 203. Nunca vi. Mas eu já vi muita gente, e eu uso, estamos no século 21. E tudo bem. Então, se você defende esse uso, eu acho que é correto, mas aí a gente tem que usar a década, que década estamos. Né? É importante saber que década estamos, já que a gente está querendo ser preciso aqui. Bom, mas eu posso pensar que a palavra década pode ser usada de outras maneiras. Lembra, década é um período de 10 anos, eu posso definir quando eu defino a década, eu posso definir de outras maneiras. Então veja a seguinte frase: eu adoro os filmes da década de 80. O que você entende por essa frase? O que será que eu quis dizer quando eu falo isso? Letra A, eu adoro os filmes de 1980 a 1989. Letra B, os filmes de 1980 a 1990. C, de 1981 a 1990. Ou letra D, de 1971 a 1980. Então vamos dar uma pensada. Bom, a letra B está obviamente errada, porque ela compreende um período de 11 anos. Então não tem nem como defender. Década é um período de 10 anos. Então esse aqui está completamente errado. O segundo que a gente pode interpretar é o D, porque o D vai de 71 a 80. E esse uso estaria correto se a gente pensasse na mesma lógica que a gente está usando o século. Veja, se o século 20 vai até os anos 2000, a década de 80 iria até os anos 80. Então, por essa análise, a pessoa estaria dizendo filmes de 71 a 80. Você usa assim? Eu nunca usei assim. E eu não conheço ninguém que usa dessa maneira. Quando eu falo de década de 80, estou falando de filmes que eu vi na minha infância. E não dos filmes que eu nem estava vivo. Então, vamos pensar nas outras hipóteses que faltam. A gente tem a letra C. A letra C de 81 a 90. 81 a 90, ela segue mais ou menos a mesma lógica do século, só que está defasado. Só que não faz sentido. O único argumento para você defender 81 a 90 seria defender porque a mesma estrutura do século. Mas a gente está simplesmente defasando 10 anos. Por quê? Então ela é meio que incoerente nesse aspecto. Né? Se você quer usar esse argumento, então seja coerente com esse argumento. Vamos usar a definição, né, de década como o século. E esse uso também não me parece muito bom do ponto de vista prático, porque 80, a gente está tirando da década de 80 o ano 80. Então fala, eu estou na década, filmes da década de 80, mas o ano 80 não está nela. Filmes da década de 90, o ano 90 não está nela. É estranho. Para mim é estranho, o uso não parece bom. E a letra A, que é a nossa última hipótese para avaliar, ela me parece, primeiro, que é o que as pessoas costumam usar mesmo, no seu uso, como eu falei, é o uso da língua. E segundo, ela que faz mais sentido, porque a gente está compreendendo todos os dígitos com 8. Então 80 seria todos os filmes de 80, 81, 82 até 89. Faz muito sentido prático, você não tem que ficar pensando, fazendo conta, ela é intuitivo. E é de fato o que eu uso. Qual que é o que vocês usam? Quando eu falo década de 80, eu estou incluindo o ano 80 e indo até 89. Ah, pena, mas a contagem do século vem do ano 1 e não sei o quê. Ok, use esse argumento, faça o que você quiser, mas seja coerente com ele inteiro, porque para você defender esse argumento, você tem que usá-lo ele na sua coerência. Eu não posso defender metade dele e quando eu for aplicar, eu desloco 10 anos e falo, não, agora a década do jeito que eu quiser. Não faz muito, para mim não faz sentido. Então, vamos estipular isso? Vamos estipular isso. Tá? E aí, o certo seria a gente falar década de 203. A gente está entrando, aliás, a gente está na década de 202, indo para a década de 200. Aí se você usar dessa maneira, parabéns, eu vou te aplaudir, ninguém vai entender nada que você está falando, mas vai ser legal. Mas gente, agora, piadinhas à parte, o ponto principal aqui é entender que a língua é viva. A língua, ela não é de ninguém, e muito menos dos dicionários, tá? Assim, às vezes as pessoas não entendem isso, elas falam assim, não, isso está certo, isso está errado. A gente pode estender essa discussão, é uma ótima discussão para a linguística, mas basicamente a língua, ela é viva, ela evolui. A gente não usa mais os termos hoje em dia como a gente usava no passado, e tudo bem, porque é o termo corrente, é como a gente usa. Os dicionários apenas registram os usos das palavras. Se todo mundo começar a falar
outra coisa, usar uma palavra que não existe, essa palavra vai aparecer. E as palavras mudam de significado. Então, um exemplo disso é a palavra obrigado. As pessoas, elas usavam a palavra obrigado no passado, lá muito remoto, para dizer assim, eu estou me sentindo obrigado a retribuir um favor que você fez. Tinha esse sentido de dever, né, de obrigação. Hoje em dia ninguém usa dessa maneira, a gente usa no sentido de agradecer. Ah, obrigado, agradecido. Né? Ninguém está sentindo ali ou acreditando que você está com dever, que você está ali, né, devendo alguma coisa com esse sentido de obrigação. A gente está usando de outra maneira. E embora década, eu não sei se existiu em algum momento o uso dessa maneira como século, não persistiu. Século não, século a gente usa até hoje. A palavra século se cristalizou dessa maneira. A definição de século, desse jeito do ano 1 ao 100, etc., é o que a gente usa até hoje. E é importante porque na classificação que a gente faz, nós historiadores, a gente usa isso, é importante porque foi o jeito que ficou, poderia ter mudado no meio do caminho, a gente estaria usando outros jeitos hoje, centúria, sei lá o que a gente poderia estar usando, mas a palavra século é isso que significa e a gente usa. Agora, década não se cristalizou dessa maneira que análoga a século, ela se cristalizou de outra forma. Todo mundo fala década de 80, eu duvido que alguém queira dizer diferente do que eu falei. Ninguém vai falar dos anos 71, 80, nunca vi. Bom, amiguinhos, dito tudo isso, acho que para mim tá claro essa questão. Então, feliz ano novo e feliz década de 20 para vocês.